Nesse episódio do Ibis Podcast, a gente vai fazer uma deliciosa mistura. A gente vai trabalhar a inteligência emocional, psicológico, a vida num sentido total com a nossa psiquiatra doutora Lana Maria, estreante do nosso Ibis Podcast, uma médica renomada, competente, que faz de verdade esse movimento de cuidado, de autocuidado, enfim, em todos os sentidos acontecerem. Bem-vinda. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Uma honra ter você aqui com a gente. É o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Doutora Lana, capa da nossa 5ª edição da IBIS, tá? Veio nesse movimento do nosso aniversário de 1 ano. Tem uma matéria lindíssima aqui dentro. Eu não vou ficar dando spoiler da matéria, que é pra você ter a sua aí. E muito fantástico ter você aqui com a gente. Obrigado. Abrilhantando a nossa 5ª edição. E aí vem ela, correndo, todo vapor e nada, e pedala, e corre, e tá aqui, olha, lindíssima, nossa maravilhosa Maite Godoy, triatleta, mãe, parceira, mega patrocinada, tem Adidas, tem Copenhague, tem Super Coffee, ela vai contar tudo pra gente aqui. Mais uma vez, uma honra tremenda ter você com a gente. Eu amo, eu sou muito fã da filosofia da empresa, da revista, do que a gente está pregando, e que honra estar do lado de uma psiquiatra, porque é o que eu mais prego, a atividade física é consequência de uma saúde mental equilibrada. Então, olha só, minha parceira do olha o inverso também que é real. Honra, A saúde mental é fruto de um trabalho físico equilibrado. Olha que massa. Olha que collab de milhões, tá? É verdade. E aí vale ressaltar que Maite Godoy, capa da nossa 4ª edição UPIs. Você, né? Minha filha, não te largo por nada. Daí eu vou sair, não vai. Daí não deixo, ninguém sai daqui. Eu amo. Meninas, é muito bom poder trazer temas que fazem parte do nosso dia a dia. Falávamos disso nos bastidores, né? A doutora Lana falando que, meu Deus, do nada a corrida virou uma seita. E pra quem faz uma deliciosa seita. Pra gente que tá aqui ainda, lá de cá, eu e a doutora Lana, a gente ainda tá estudando esse caso, né, doutora Lana? Criando possibilidade, morrendo de medo de me tornar participante dessa seita. Mais uma. Tenho pensado muito nisso, mas assim, hoje não poderia, até por uma questão física. Mas eu acho muito interessante. Eu brinco... Falo de seita, mas assim, eu também tenho alguns pacientes que fazem, que correm, que eu vejo que isso melhorou muito a qualidade de vida mental dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. E eu acho muito legal, porque eu penso que é um esporte que faz com que você realmente faça a coisa num contexto completo, né? O físico, a mente, enfim, eu acho muito interessante. Perfeito, eu acho que qualidade em todos os sentidos, sim, né? Embora eu diga que a seita é mais uma brincadeira, eu tenho inclusive uma sócia que corre e eu brinco muito com ela. Eu falo, Gabriela, minha filha, você é meu exemplo. Não, e é bom ter pessoas com esse estilo de vida a nosso lado, porque aquilo a gente no final respira o mesmo ar, né? Exatamente. E aí a gente escolhe que ar a gente quer respirar, por mais que a gente não corra, mas tá no nosso entorno, né? Exatamente. Daqui a pouco, sem a gente perceber, tá uma do lado da outra correndo, hein? Daqui a pouco a gente vai estar correndo também. Daí. Agora, trazendo um pouquinho dessa qualidade mental, dessa saúde mental pro dia a dia, corredores, essas pessoas que gostam de estar no shape, pessoas que gostam de pedalar, tudo isso é uma condição mental, né? Então, eu brinco muito, né? Mas brinco para fazer o paciente entender, mas falando de verdade, existem alguns pilares para você tratar, né, a saúde mental. Então, eu sempre pontuo inicialmente 5, que é você entender que você precisa de uma alimentação, porque hoje todo mundo sabe que 90% de serotonina ela é produzida no intestino, então você precisa ter uma alimentação legal para você fazer recaptação de serotonina. Você fazer exercício físico, se você não gosta de musculação, corre, faz tênis, jiu-jitsu, mas faça um exercício físico, porque você libera serotonina, noradrenalina, né, dopamina, isso é fundamental. O terceiro eu digo que é o espiritual, e aí eu sempre explico que eu não estou falando de religião, estou falando da conexão daquilo que você sente, né, e entende como um ser supremo,
ainda que você dê o nome de Deus ou não. O quarto é terapia. Sem terapia, eu não consigo fazer o meu trabalho. Na verdade, sem todas essas coisas, o meu trabalho é morto. E o quinto tá em mim, que quando eu digo, quando chegou em mim, ou você não tá fazendo nada, ou você tá fazendo tudo errado. Maravilhosa. Maravilhosa. O ponto final sou eu. O ponto final sou eu. Mas se você chegou em mim e ou você tá fazendo tudo de uma maneira errada, ou você não tá fazendo nada. Perfeito. Porque quando você consegue, e quando a gente começa a tratar e entende esses pilares, em menos de 40 dias o paciente fala, nossa, como eu melhorei. Ontem eu atendi uma paciente, ela falou isso. Menos de 30 dias, ela voltou para academia, ela já fazia, mas ela estava parada. E ela disse que ela saiu da cama, ela conseguiu olhar para as coisas, voltar a trabalhar. Porque tem muitos mais pilares aí, né? Mas alguns, assim, as pessoas não vão realmente conseguir nesse período. Mas eu acho que esses 5, ele consegue fazer você voltar à vida que você tinha antes ou ter a vida que você gostaria de ter. Te norteia, né? Exatamente. Perfeito, com Maitê. qualidade. E aí? É isso, né? Esse ciclo, né? Isso, Porque assim, aqui assim, tá fantástico. Olha, se eu combinasse, não daria tão certo. Tem os 5 pilares e aí tem a execução dos 5 pilares aqui do lado, ó. É verdade. Ó. Exatamente. E é isso, né? É isso total, assim, é tão gostoso porque eu escutar isso de uma profissional, porque aí eu falo muito da minha experiência como mulher, como vida e tal. E aí quando vem um embasamento científico, é como se eu estivesse dando cheque em tudo que eu acredito, em tudo que eu faço. E isso, assim, definitivamente não tem preço. Porque a vida, ela te devolve... Exatamente. Na verdade, a sua disciplina te devolve em prazer. Esses dias uma menina me perguntou assim, o que você considera autoestima? E eu fiquei pensando naquilo. E eu pensei, autoestima não é beleza, sabe? Não tem a ver com beleza. Autoestima tem a ver com compromisso pessoal. Qual é o seu compromisso pessoal? Hoje eu vou acordar às 5 da manhã, vou correr, vou para a faculdade, vou trabalhar. Quando eu chegar no final do dia e eu der check nisso tudo, missão cumprida, né? Eu vou me olhar no espelho e vou me sentir linda. Sabe por quê? A minha autoestima vai estar lá em cima. Porque eu honrei com todos os compromissos que eu tinha feito comigo mesmo. Então eu acho que uma saúde mental equilibrada, ela é associada à disciplina. A cumprir os seus objetivos com você mesmo. Porque quando você começa a se boicotar, fica difícil de todo mundo acreditar em você, porque nem você mesmo acredita. Sim. Se você não consegue cumprir com você mesmo os acordos que você faz, tem alguma coisa errada. Não tem como se comprometer com mais ninguém, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa palavra, disciplina, né? Eu trabalho muito com TDAH adulto e ele sempre me pergunta assim, o que eu faço para conseguir não procrastinar, enfim, né? Todas aquelas questões do TDAH. Eu falo sempre a palavra disciplina. Sim. É você entender que criança faz o que gosta, você faz o que tem que ser feito, e para fazer o que você tem que fazer, você tem que acordar e cumprir as suas obrigações dentro de uma proposta disciplinar. Assim, olha, o meu filho, eu acho que desde que ele tem 1 ano, ele já não faz mais o que ele quer. É verdade. Ele fazia enquanto ele era bebê. Após isso, amor, ninguém faz o que quer. Mas a gente até consegue entender quando uma criança faz uma birra, porque é criança, né? Agora, quando um adulto fala, eu não vou fazer. Olha só, não tem essa opção. Eu não tenho vontade. Não tem essa. Você tem que ir. Você tem vontade ou não de pagar boleto? Não, você não tem vontade. Você não tem vontade. Tem que a gente quer e tem que a gente precisa. Hoje é dia 30, vence meu cartão. Tô sem vontade de pagar. Não, amor, você tem que pagar. Porque se você não pagar, você não vai usar ele de novo. E a mesma coisa é a relação com a sua saúde. Eu não estou com vontade de fazer atividade física. Você tem que fazer. São os acordos que a gente faz com a gente mesmo, né? Eu acho que isso é muito necessário. Eu brinco com o meu paciente, agora pensando em educação física, eu falo que eu brinco porque eu tento levar de uma maneira muito leve, né? Porque assim, eles falam que eu tenho uma cara muito séria e que alguns chegam com medo por causa desse jeito. Eu digo pra eles que eles estão enganadíssimos, porque eu não mordo ninguém, não brinco com ninguém, só que eu sou muito
contundente nas minhas colocações. Não espere, você vai me pagar uma consulta, você está investindo. Então, se você está investindo, você quer melhorar. Se você quer melhorar, você quer que eu te ajude. Não vou te carregar, vou te ajudar. Então, aí eles falam assim, quando a senhora fala, e aí eu tento falar de uma maneira mais leve. Eu sempre digo que assim, e eu vou ser muito franca, eu tenho horror de fazer exercício físico. Se eu disser que eu gosto, é mentira. Eu não posso mentir, porque eu não acredito em mentiras. Mas eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso. E eu ainda falo mais. Eu contratei um personal porque com ele eu sou obrigada a ir. Mas eu vou dormir todos os dias pensando se eu arrumaria uma boa desculpa para não ir, para enganar ele e a mim. Só que aí eu penso e falo, eu não posso, porque quem precisa disso sou eu, não é ele. Não vai mudar a vida dele de qualquer maneira. Não vai mudar a vida dele, não vai mudar a vida de ninguém no meu entorno. E aí, mas você quer fazer exercício físico por quais razões? Por muitas, mas a principal que eu quero envelhecer com independência, com autonomia. Eu não quero que ninguém fique cuidando de mim na cama. Então, quando eu penso na desculpa, eu penso, eu quero levantar e ir. E isso está fazendo o quê? Né? Eu já faço isso já tem um tempo. Isso, hoje eu saí, eu nem tenho que ir sábado, já virei para ele e falei, amanhã você tem horário? Tem, então amanhã 9 horas eu tô aqui. E aí eu falei, gente, eu tô me tornando... Já é você se comprometendo. Por quê? Porque disciplina... Né? A disciplina, primeiro você tem que entender o que você quer e onde você quer chegar. E aí sim, aí você vai ter certeza que a sua saúde mental vai estar sendo muito bem acompanhada e você vai estar fazendo o que tem que ser feito. Maitê, já logo vi você correndo e outro pessoal atrás de você aí já, hein? Ó. Já tô vendo tudo! Muito feliz. Eu amo escutar essas coisas, assim, principalmente de alguém que olha para a saúde mental realmente como a parte médica, uma avaliação diferente do que é. Porque, assim, eu não sou médica, não entendo de saúde mental. O que eu exponho na internet é a minha experiência como pessoa. Eu divido isso com as pessoas. É seu autodesenvolvimento, né? É a minha vivência, entendeu? E, assim, eu recebo muito depoimento, muito, de mulheres dizendo, principalmente mulheres nessa faixa aí, 40, 50 anos, dizendo, nossa, por inspiração eu levantei, eu comecei a fazer atividade física, por inspiração eu comecei a me alimentar melhor, eu percebi que eu posso, que não é achar que já passei da fase, já passei da idade e que dá para recuperar, que eu estava insatisfeita com o corpo, casamento, família, vida. Perfeito. Então, isso é muito bacana, é um retorno, assim, incrível, porque é de uma experiência orgânica minha. Eu vou para lá para expor o que eu faço. Agora, porque, na verdade, não precisa ser médica para falar de assuntos, primeiro, que você utiliza no seu dia a dia e que faz com que pessoas sejam impactadas com a sua fala. Né? O que eu acho pelo contrário, eu acho que hoje a internet deu voz às pessoas que fazem isso e tem possibilitado que outras pessoas façam também um papel nutricional, o exercício físico, a terapia, em função desse papel, de que algumas pessoas falam disso, né? Ótimo. Eu acho fundamental. Doutora Lanose, eu preciso te fazer uma pergunta, e ela é... Acredito que muitas pessoas gostariam de te fazer essa pergunta. Tudo virou TDAH? Então, não. Tudo virou... deixa eu usar a palavra correta. A gente vivencia hoje um mundo dinâmico, né? As pessoas, elas estão com a televisão ligada, a internet ligada, conectada no celular, então elas estão aqui fazendo trabalho, celular, televisão, e assim, é óbvio que a atenção vai ter um prejuízo. Mas assim, de maneira científica, né? O TDAH, ele existe há muitos anos, já em 1948, muito antes, mas o que me recordo agora, já existiam estudos falando dessa desatenção, não com o nome de TDAH. O que mudou também é que o DSM e o CID, que são
aonde a gente busca os critérios para diagnóstico, esses dois, tanto o DSM-5 como o CID-11, eles ampliaram algumas possibilidades. Quando eles mudam um pouco a idade, os critérios, mas assim, não é tudo TDAH. A gente está vivendo... Mas também não é tudo autismo, mas também não é tudo TOD, não é tudo depressão. A gente está vivendo um momento muito dinâmico, como você acabou de dizer. Existem pessoas fazendo muitas coisas que às vezes não deveria estar fazendo tanta coisa. Sim. E a falta de entrega está começando a ter um nome, né? Começando a ter eu não consigo eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, mas só consigo te entregar 5. Porque, desculpa, na verdade, tá na conta ninguém do TDAH. consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é uma grande questão. Hoje eu atendi uma paciente que ela está fazendo um quadro de ansiedade grave. E a questão que o marido, né, o esposo que estava na sala trouxe é que ela quer fazer tudo perfeito e ela não consegue falar não. Ponto. Vai sair tudo errado. Porque ninguém faz tudo E porque perfeito. nem todo mundo entende que produção e produtividade são coisas diferentes. São coisas diferentes. E Né? aí, assim... E essa cobrança que hoje o ser humano colocou em cima dele. A mulher já tem isso há muitos anos, né? Mas eu acho que hoje está muito exaltado, Muito. até pela internet. Sim. Acaba que você, quando vai rolando o feed Muita alta ali, performance. você vai Muita vendo perfeição, né? Só eu que uma não vida sou... muito margarina, sabe? Esses dias eu preguei Ih, muito mas o isso, pior é que eu margarina acho. é ruim também. Então, aí que eu vou te dizer, mas eu acho que é uma margarina inexistente, é uma margarina de feed. Não existe vida perfeita. Exatamente. Só que quem está olhando de fora tem aquela autocobrança da perfeição, O sonho. achando que aquilo ali acontece na vida do outro e não acontece Verdade. na sua. Então eu preciso me esforçar mais, eu preciso fazer E aí não sei o quê, adoece. porque eu preciso atingir essa perfeição, porque esse fulano tá dizendo que a vida dele tem essa perfeição, porque eu não também consigo. posso. Se ele tem Aí aquilo, eu que quero vem chegar. a bordoada. Aí que vem o burnout e aí que vem tudo, né? Então assim, essa questão do TDAH ela é séria, a gente Muito. não pode banalizar. Houve um tempo que dizia que quando você entrava na faixa adulta você não teria mais sintomas, isso não é real. Hoje sabe-se que adultos mantêm os sintomas, que ao longo dos anos pode reduzir ou mudar o formato. O adulto a criança que era hiperativa, ele vai ter muito mais desatenção na idade adulta. A mulher, ela é menos hiperativa, mais desatenta, o homem é mais hiperativo. Isso é real, isso existe. A gente não pode dizer assim, banalizar e falar assim, hoje tudo é TDAH. Sim. Hoje as pessoas passaram a usar isso como um escudo de Desculpa. alta performance. Isso aí. Eu tenho que dar conta, mas Perfeito. a doença ela existe, ela tá aí e a gente tem que tratar. E tem que buscar, porque existe... você deixa de fazer muitas coisas por não tratar. Eu tenho pacientes que quando trato já adultos, eu só atendo adulto, eu não atendo mais criança nem adolescente hoje, por opção. E eles, assim, eu me lembro de uma das primeiras adultas que chegou para mim quando eu comecei a tratar TDAH, eu não consigo lembrar o nome dela, em que ela tinha tido várias relações, não conseguia ficar com ninguém, já tinha sido casada, separada, não conseguia parar no emprego, tá? E eu falei, opa, isso é TDAH. Eu comecei, né, buscar os critérios, a gente diagnosticou e eu comecei a medicação. E assim, uns 6 meses depois ela chegou no meu consultório e falou assim, eu estou namorando. E é que legal. sério, eu consegui um emprego. E nunca pensei na minha vida que a minha vida pudesse dar a virada que deu. E depois, passado um ano, ela me trouxe o convite de casamento, ela casou com essa pessoa, ela passou por um concurso e a última vez que eu estive, e aí ela não, assim, ela fez terapia e eu propus que ela, até porque eu sempre coloco assim, o TDAH ele não tem cura, ele é um transtorno neurocomportamental que você vai passar a vida inteira e ele vai estar ali, administrando. Então, você vai tomar um medicamento para você viver aquele momento que você está ali no impacto. Quando você entender a disciplina e administrar o seu comportamento, você vai viver com isso o resto da vida. Então, acabou a medicação, não se justifica. Se você não entender que você precisa ter disciplina para tratar isso, você vai tomar remédio pro resto da vida. Isso vai ter impacto. Então, assim, primeiro, eu não sou adepto a você fazer uso de medicação pro resto da vida. Sou adepto que você precisa
criar mecanismos. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo muito pouco. Eu sou TDAH. E eu nunca tomei uma medicação. Em que momento que eu descobri? No momento que eu fui a um médico levar uma pessoa minha, e o médico perguntou para mim, quem é TDAH, você ou seu marido? Eu falei, eu não sou. Qual que é a primeira reação, né? Eu falei, eu não sou TDAH. Depois eu saí dali, deixei, né, a pessoa conversando com o médico e tal. Eu sentei lá fora e comecei a pensar, fazer uma avaliação. Falei, gente, eu acho que sou eu. Já psiquiatra? Já. Começando a minha formação de psiquiatria há Tem 17 anos, eu estava aí por uns 5 anos. Eu tenho 17 anos como psiquiatra, 25 formada. Eu estava aí por uns 5 anos já com consultório, estudando, né, mas eu ainda não tinha a prática que eu tenho hoje. E aí eu comecei a pensar, e aí caiu um livro na minha mão. Alguém falou assim, lê esse livro. Acho que foi ele mesmo, Paulo Matos. E eu comecei a ler o livro, eu falei, opa, eu tô aqui. E de lá para cá eu fiz alguns testes, enfim. O TDAH ele precisa ter tido impacto. Ele tem tido ter um impacto negativo na vida dele. E eu comecei pensando qual era o impacto que eu tinha. E eu comecei a perceber, por exemplo, eu pegava um livro e eu tinha que ler 3, 4 vezes, porque quando eu chegava na 4ª página eu não sabia que eu tinha lido. E eu comecei a criar mecanismos, é aqui que eu quero chegar. Eu comecei a criar mecanismos. Eu riscava, eu não apanhava livro emprestado, eu comprava, porque eu podia sublinhar, eu fazia resumo do resumo do resumo. Sim. E aí hoje eu tenho mecanismos que me trouxeram aqui, aonde eu quero estar. Por quê? Eu tenho pessoas que falam assim, eu quero fazer medicina, mas eu não vou conseguir. Eu falei, eu consegui, eu sou médica, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí eu mostro para a pessoa. Então, eu criei esses mecanismos. Então, o que eu faço? Eu mostro para o meu paciente. Existem mecanismos. Vamos conversar sobre assim que você entender que a medicação está te ajudando. Porque você não vai tomar esse remédio pro resto da vida toda, perfeito. Então, assim, o TDAH está aí, ele existe, assim como o autismo. Agora, ontem eu vi um artigo, né, que diz o seguinte, não aumentou o diagnóstico de TDAH. Os diagnósticos são o mesmo. Deu-se voz a isso. As pessoas hoje em dia falam mais que tem, que o seu diagnóstico é aquele. Eu diria a você que há 10 anos atrás eu não falaria que eu sou TDAH. Com certeza. Porque isso teria um peso muito grande. Exatamente. E até você mesmo, sim, assim, nossa, como eu, psiquiatra, se autotitular, né? Exatamente. Que eu sou TDAH, mas eu acho que aí você volta para aquela função de que, nossa, como é que eu sou TDAH e consigo administrar? Mas eu acho que isso é pra vida. É pra vida, é pra vida. Assim, esses dias uma menina... Porque o TDAH, ele não me define. Ter isso não me define. Maravilhoso. Entendeu? Uma menina me perguntou assim, mas pra você é fácil, você tá sempre motivada. Quem te disse isso, né? Falei, gente... Quem te falou isso, Cada dessa menina, ela não sabe, as minhas prateleiras estão tudo caindo, amor. Tudo caindo na minha cabeça. E se eu fosse depender da motivação pra fazer as minhas coisas, eu tava frita. Aí eu respondi a consistência, pra ela a seguinte coisa que eu achei fenomenal. Depois que eu fiquei pensando... Falei, olha só, você encara a motivação como uma paixão alegre. Ela vai chegar, ela faz um alvoroço na sua vida, bagunça tudo, você se sente linda, acorda, não sei o quê. Aquela paixão alegre, quando você menos imagina, meteu o pé. E aí você fica sem chão, você não sabe para onde você olha. Quem é a pessoinha que vai lá te dar a mão e fala assim, vamos seguir a disciplina? Então, a motivação, ela é boa, você surfa a onda com ela, mas você entende que quem vai te carregar em todos os momentos, porque a vida o tempo inteiro vai oscilar, vai te jogar lá em cima, cá embaixo, é a disciplina. Assim, só para contar uma coisa rápida, eu saí de viagem de férias agora com o filho e marido, fomos esquiar. No último dia, eu sofri um acidente, fui atropelada por um esquiador que me jogou 2 metros de altura. E eu rompi os 2 ligamentos do joelho, caos e etc e tal. Não conseguia ficar em pé, enfim, a viagem acabou para mim, os 2 continuaram aproveitando, óbvio. E eu voltei para Campos. Eu tinha 4 corridas já prontas, tudo organizado e tal. O primeiro momento, qual foi? Desespero, caos total.
A cabeça deu um nó, virou de cabeça para baixo, eu chorava de manhã, de tarde, de noite. As primeiras 48 horas que eu voltei do Brasil, chorava. E eu me acolhi com aquilo, sabe? Eu permiti que eu desabasse. Isso é importante. Me acolhi naquela dor, na angústia, no meu Deus, por quê? Sabe? Enfim, passado isso, eu arregacei a manga e pensei, o que eu, Maitê, posso fazer para mudar o cenário? Isso aqui eu não posso mudar, é um fato. Aconteceu, tá aqui, não tem jeito. Agora, o que eu, com a minha disciplina, eu posso mudar? Resumo da ópera, só contar uma coisa bacana. Hoje tem 57 dias do meu acidente. Graças à minha disciplina, que eu faço fisioterapia 7 vezes por semana, faço musculação, mudei a minha alimentação toda para uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante e tal. Optei por não usar a medicação para deixar o meu corpo trabalhando ao meu favor. E agora, eu acabei de voltar do médico semana passada e ele disse, olha, acho que a gente não vai precisar operar. Porque o seu organismo, a musculatura está fazendo todo o papel. E você entende isso, assim? E eu fiquei tão emocionada, porque eu pensei assim, a disciplina tá me devolvendo, cara. Tudo. E você conseguiu correr nesse período? Não, aí eu tô sem correr, vou voltar a correr em dezembro. Você quer esse fim de semana? Não, esse fim de semana eu vou por um contrato que eu já tenho com uma marca e tal. Estarei lá participando, vou caminhar e tal. Mas correr ainda não. Mas em dezembro eu volto. Mas assim, o que eu quero te dizer é que você pode mudar o jogo. Sim. Tem certas coisas que não dão para mudar. O acidente eu não posso mudar, o que ele causou eu não posso mudar. E eu preciso enxergar o que depende de mim para mudar. O que depender de mim, eu vou arregaçar a manga. Arregaça a manga. Hoje, você está falando isso aí, eu acho realmente que a vida a gente sempre tem que fazer essa pergunta, né? Eu estava comentando uma situação e eu falei isso, assim, eu sempre, em todas as situações, eu sempre falo o que eu posso fazer com essa informação para eu não ficar nessa situação. E aí, comentando, né, sobre paciente, eu atendi uma pessoa, foi online, porque ela não está bem, estava na cama. E aí eu fui observando a fala dela, né, e aquilo foi me dando um incômodo, porque eu vou fazer isso, não vou falar, porque para não... Eram coisas lá de cirurgia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... só coisas negativas, porque eu tô assim... E aí eu disse assim, ok, você vai fazer tudo isso, e o que você vai fazer para você sair da onde você está? Ah, mas eu não quero. Tá, então eu não posso fazer nada por você, porque o meu remédio não vai te tirar dessa cama. O remédio vai fazer você dar um sorriso, mas não vai. O que você vai fazer? E aí a gente terminou, né, eu dizendo as coisas que eu achava que ela precisava fazer. Então, assim, eu acho que a gente... eu estou falando de mim, principalmente porque eu venho de uma geração, que é o que a gente estava falando. Ninguém assumia uma doença porque você tinha medo de ir para um hospital psiquiátrico. Sim. E isso era coisa de louco. Eu sou maluca, minha filha é louca, eu vou levar minha filha para falar que ela é desatenta? Não. Na verdade, no meu caso do meu pai e minha mãe, isso nem aconteceu, porque eu nunca falei que eu tinha nada, porque eu nem sabia que eu tinha nada. Sim, você entendeu depois. Né? Eu era impulsiva, sou até hoje, mas eu sou controlada. Eu era... Impulsiva controlada. Controlada, porque eu fiz muita terapia, aprendi muito, aprendi a pensar 2 vezes para responder, mas eu era uma criança impulsiva, eu era uma criança... embora a menina seja muito desatenta, eu era mais hiperativa que desatenta. E aí minha mãe falou, gente, essa menina não sossega. E então isso nunca foi. Isso foi como se eu fosse assim, alegre. Minha mãe sempre falava, nossa, você sempre foi muito alegre e tal. Hoje eu olho para isso, na verdade eu era a espoleta, porque eu não conseguia ficar parada. Sim. Então eu acho que assim, quando a gente olha e percebe isso, eu sei que eu criei mecanismos e eu sei que é possível. Né? Porque e aí eu vou dizer assim, aquela frase, mas se eu consigo, não quer dizer que eu consigo, todo mundo vai conseguir, mas quer dizer que você pode conseguir. A gente tem que querer. É possível. É possível, exatamente. Não é que eu vou conseguir, você mas não olha, é igual a mim. possível. Não, você não é igual a mim, mas se eu conseguir é possível, você também pode encontrar o mecanismo seu dentro do mecanismo. seu Você não está jeito falando de que é viver. fácil, você está dizendo que é possível, muito né? Pelo contrário, fácil. Agora, Maitê, você falou de ir cumprir um contrato com uma marca. Conta
pra gente como é que tá sendo essa delícia, porque a menina das Fiquei curiosa caixas. também. Eu fiz uma figurinha da minha neta carregando uma embalagem. Toda vez que eu falo com a Maitê, eu boto pra Maitê, recebidos, e boto pra ela. É muito ela. E ela tá... Parece uma criança ganhando um presente. Ela fala querido, né? Ela fala feliz. Eu vou te dizer uma coisa incrível que é bom assim, que aí você vai me analisar. Não, aqui não. Isso é uma coisa assim, o Instagram começou de uma maneira muito orgânica e genuína e é o que eu carrego até hoje. E eu tenho a sensação de que eu tô vivendo sonhos que eu nunca sonhei. A verdade é essa. Assim, a vida tem me devolvido isso. Não sei o que vai dar lá na frente, não sei até onde vai isso, mas eu sei que eu tô feliz hoje. Eu tô curtindo hoje. Porque é só por hoje. Exatamente, é só por hoje. Sabe? Eu tô curtindo hoje, eu tô feliz hoje, eu tô me programando com as coisas do agora. E eu tô terminando a faculdade, então assim, a internet, essas coisas dos recebidos é fantástico, porque nunca na minha vida eu imaginei que marcas tão bacanas fossem me olhar e olham, porque você, quando entrega com amor, aquilo chama a atenção do outro, devolve, sabe? né? Você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ser linda, maravilhosa, perfeita. Você só precisa fazer o que você gosta. Você só precisa ser você. Um Maravilhoso. dia o meu filho disse assim, mãe, esse trabalho seu de internet é muito fácil. Eu falei, menino, garoto, por que você tá falando isso? Me dá um trabalho do cão. Quantos anos ele tem? 13. Fala com ele, vem fazer também. Não, mas olha, a interpretação dele foi incrível. Mãe, porque você grava só o que realmente você faz. Se você tá com o telefone ligado ou não, você tá Você fazendo faz aquilo. isso. Então, assim, eu entendi que ele me olha daquela maneira, ele já captou qual é a minha rotina, independente de ser uma exposição no Instagram ou não. Exatamente. Na verdade, ele já entendeu o que é de verdade. Mas você também faz isso porque é o que você gosta. Se você que não me gostar, você nem ia mantém viva. fazer. E aí você está associando o que você gosta, o que te dá um retorno e que você pode sim construir as coisas, como você falou, seus sonhos, que você nem sonhou. Como diz o Joel J na internet, o trabalho devolve. O trabalho devolve. Eu sou a da disciplina devolve. E eu sou do pensamento positivo. Eu aprendi a criar esse mecanismo. Esse é o meu mecanismo. Eu aprendi a conduzir o meu cérebro. Como? Eu acredito, eu quero isso aqui. Eu vou pedir isso daqui. Eu vou lutar por isso. Sabe por quê? Eu vou receber isso. Então, assim, eu botei aquilo na minha cabeça de que eu vou traçar aquele caminho. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Pode. Não existe, e é uma pergunta genuína, que eu já provavelmente sei a resposta, mas eu fiquei curiosa até para que os ouvintes... Não tem momentos, mesmo você fazendo tudo isso, que te dá assim, uma vontade de falar assim, ai não, tô cansada. Total. E o que você faz? Total. O que você tem que fazer, né? É Total, o que eu falo o tempo inteiro. Total. Tem os momentos de angústia, tem os momentos... De tristeza. Os momentos de dúvida, de interrogação. Será que eu sou boa nisso mesmo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu sou uma pessoa... Será que eu inspiro? Será mesmo isso? Porque é tudo tão natural meu. Será que eu consigo alcançar aquilo? Pô, mas eu não tô fazendo nada que... eu não tô acrescentando Mas nada. é por isso que inspira. Porque tá fazendo de forma... É orgânica, né? Hoje, quando eu saí da faculdade, me veio um negócio assim tão forte. Você faz o que? Educação física? Nutrição. Ah, tá. Achei que era educação física. Nutrição. Que eu peguei o telefone, gravei de rua, assim, falando e falei, postei. Por que eu postei? Eu disse exatamente isso. Eu sou uma mulher que estou com 45 anos. E eu entrei na faculdade, vou terminar agora aos 46, com 46 no meio do ano. E aí, durante muito tempo, eu fiquei assim, acho que eu já passei da idade. Vou começar tudo de novo, cacete, filho Poxa, mas pequeno, agora, depois de mãe, depois de casada... Filho pequeno, casa, vida, como é que eu vou encaixar uma faculdade no meio desse caos, meu Deus? Trabalhando fora, fazendo isso tudo. Mas é o seu caos, né? De quando eu saí e que eu pensei, bicho, faltam 6 meses.
Como passou, como eu foi, peguei né? o telefone e gravei e disse, olha, o tempo vai passar na sua vida. Você vai envelhecer, você querendo ou não. Se tem alguma coisa que te incomode, tenha ação. Comece. Sabe por quê? Use o tempo a seu favor. Ele vai passar, porque eu acho que ela ouviu minhas palavras. Esses dias eu ouvi uma coisa que foi fantástica, e foi tão divisor de águas para mim. A pessoa falava, quantos anos você tem? Aí você acabou de falar, 45. Você tinha 45 anos. Porque não volta mais. Você não tem mais 45 anos para frente, porque você não pode definir isso. Você já viveu. O que você quer fazer agora para o que vai vir? Quais são suas próximas atitudes? Porque não, eu sou vivida, eu tenho 45 anos, eu tenho experiência, é tudo que você leva. Experiência, know-how, vivência. Agora, eu tenho 45 anos, não, eu tinha 45 anos. Daqui pra frente, quantos anos você vai ter? Não sei, amor. Não tem ideia. Ninguém tem como. Mas eu acho que a grande resposta a grande pergunta, o que eu vou fazer com os próximos anos? Porque essa fala dela, eu falo o tempo inteiro para pacientes minhas que falam assim, mas eu queria fazer isso, mas eu não tenho mais idade. Então, você só tem 2 saídas na vida. Né? Você quer fazer o quê? Uma faculdade? São 6 anos, a medicina. Ok, você tem 6 anos. Pode ser que no meio do caminho você morra. E aí não vai dar jeito mesmo, porque não depende de você. E o outro vai envelhecer. Mas se você não morrer, daqui a 6 anos, aí eu pergunto a idade. Você vai estar com tanta idade e você vai ter deixado de fazer o que você gosta. Bingo, foi exatamente o que eu falei. Amor, o tempo vai passar. Use esse tempo a seu favor. Faça alguma coisa com ele. Sabe por quê? Agora eu vou olhar pra trás e eu vou pensar, nossa, eu peguei aqueles 4 anos que eu tava achando que eu já era velho, que não dava, que não ia encaixar, que eu não tinha tempo, e tô me formando, mudando coisa que estava me incomodando demais. Bingo! Você conseguiu. Você foi lá e fez. Existe uma linha tênue entre eu não consegui e eu não fiz, né? Porque tem gente que prefere dizer que não conseguiu do que dizer eu não tentei, ou eu fiz. Eu fiz e deu errado. Narrativas. Ela falou uma frase que aí eu vou fazer uma colocação em cima da sua frase. O que fez o seu caos fazer você chegar no fim da sua faculdade? A disciplina. Total. O fato de você, no meio do seu caos, que é só seu, e que você deu conta. De quantas vezes nesses 3 anos e meio eu parei em cima da mesa e chorei, porque eu pensava assim... É prova do filho, é a minha prova, é o meu trabalho. É o relacionamento, é a mulher. É o casamento, é a vida. Eu tô exausta. Tem tanta missão, né? Como é que eu vou dar conta? Eu vou desistir. A gente tem que dar conta de tantas vidas, né? É a do marido, é a do filho, é a do... Eu dormia no meio daquele caos. Mas no outro dia, a minha disciplina ia lá e falava, vamos lá fazer. Dá um tapão em você, põe você Bora acabou, fazer. Não tem essa. O tempo vai passar. Se você não agir, o tempo vai passar. E sabe qual é o resultado disso? É uma mulher frustrada lá na frente, porque ela não teve coragem de olhar e falar, isso me incomoda e eu preciso mudar. Verdade. Como eu posso mudar? Verdade. Não é dizer que a gente é capaz de arregaçar a manga, não é nada disso. É assim, eu preciso sair desse lugar. Como que eu vou agir ali na frente já é outra questão, mas eu preciso sair desse lugar de insatisfação. Quando teve um período da minha vida, você está falando isso aí, me reportou uma situação. Eu sempre muito ligada à minha mãe, assim, né? Mesmo indo morar no Rio com 18 anos, a gente sempre, naquela época não tinha celular, mas a gente vivia, né? O tempo inteiro, assim, todo dia eu botava uma cartinha para ela saber. Então, a minha mãe, ela participou muito da minha vida. E aí teve um período, eu resolvi vir embora, eu me separei e resolvi morar em Campos. Tem 25 anos que eu moro. Eu me formei, me separei e vim para Campos. E aí eu resolvi voltar para o Rio, porque eu queria fazer especialização em psiquiatria. E aí eu tinha filho pequeno, eu sozinha, ia eu para lá e para cá, e um dia eu liguei para minha mãe chorando, falei assim... Mas eu estava chorando muito, eu soluçava. Ela falou assim, que é coisa que ninguém consegue conceber. As pessoas falam, não é possível você com esse jeito. Gente, eu também choro. Eu falei, mãe, eu vou chutar tudo, eu não quero mais nada disso, eu vou voltar, vou cuidar.
E ela virou para mim, a frase dela foi o seguinte: você nunca tomou uma coça, eu nunca te dei. Se você largar qualquer coisa, eu vou te dar a coça que eu não te dei. Amém! Vai lá, vai fazer o que você tem que fazer, porque você dá conta. Se você não desse conta, você não estava fazendo. Não tava aí. Se fosse Falei, fácil, qualquer mãe, pessoa faria. eu tô chorando, eu queria, porque apoio, mas nem apoio. Você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Não vou, não. Perfeito. Vou te dar a coça que você nunca tomou. Eu Meu falei, apoio poxa, a boa sandália que tá aqui esperando. sandália. Cinto, vem que a E aí, balinha de como goiaba tá dizia aqui. meu filho, a Mas nessa sandalinha época de podia. pano. E aí, eu acabei, desliguei ali, foram 2 vezes que ela fez isso. E aí, eu desliguei ali, sentei e falei, bom, não Bora, tem né? saída. É isso. E aí, Ou vai eu ou fui lá vai, e né? fiz tudo. E aí, tinha dia que eu saía daqui, chegava no Rio, participava de coisa, voltava de noite, passava o dia, trabalhava, voltava e fiquei assim. Foram 2, quase 3 anos. E aí resolvi fazer prova de título. E eu falei, eu não sei. Mas eu sempre tive uma característica assim. Gente, eu tenho que sentar para estudar. Quantas vagas tem? Tem 40. Não tem 40. Tem 39, porque uma é Mas já é minha. minha. Aí eu ia lá e passava. Essa força de pensamento. Então, assim, e aí eu sempre falo isso. E às vezes o paciente ele me olha e eu acho que ele pensa assim: por que ela está me falando da vida dela? Porque eu mostro para ele e falo assim: eu estou te falando isso porque a gente aqui, nós estamos falando isso, várias pessoas vão ouvir, estão ouvindo, e talvez elas pensem assim: poxa, é fácil para elas. Não é. Não é. Quem disse, né? Ainda é difícil. Nós ainda. Mas sim, estamos conversei com a Day falando essa porque semana. nos tornamos possíveis, né? Eu falei uma coisa para dar essa semana que eu falei assim: eu fiz tal coisa até aqui, agora eu tenho alguns planos para lá. Pra frente. Esses planos vão exigir de mim estar fora daqui, fazendo coisas. Exatamente. Qual que é a minha disposição? Aí a pergunta é: gente, mas hoje eu tenho 63 anos de idade, eu preciso disso? Não estou fazendo porque eu preciso, estou fazendo porque eu quero, porque eu sonho, é um desejo. E porque sou eu, como Porque pessoa, se eu parar, aí tem alguma coisa errada. Maravilhoso. Então, é isso. Gente, olha só, você sabe que já entendeu que não pode ser um podcast só. Não, é. Tem que ser vários, principalmente quando o assunto é cuidado, é vida, é autocuidado, enfim. Quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade de fazer essa colaboração lindíssima, de trazer... Adorei. Foi a Adorei conhecer ela. Na próxima eu vou marcar exatamente... Tem que combinar de falar mais. Isso aí, a gente vai criar movimentos que vão trazer esses conceitos para lugares onde a gente consiga contribuir com outras vidas, porque eu acho que é muito necessário. E a gente vem falando muito disso, né? A gente já vamos colocar a doutora Lana no nosso barco, no nosso rolê, e bora fazer lindo. Obrigada, doutora Lana. Eu agradeço. Amém. E esse movimento, um dia, meu filho, que começou a entender, assim, algumas coisas e virou para mim e falou agora, recentemente: mãe, o que tá te fazendo ir pra internet? Você não precisa disso, você tá se expondo. Eu falei, é verdade, eu não, mas as pessoas precisam. Porque o que eu conheço, o que eu sei, se eu passo... Não só conhecimento técnico, científico, mas tudo que eu sou capaz de perceber com esse conhecimento, eu vou ajudar muito mais gente do que estar dentro de um consultório. Perfeito. Obrigada então, por isso, são por dividir esses isso movimentos aqui. que eu acho que quando a gente faz, para que as pessoas realmente possam sair daquele lugar do eu não vou conseguir. Maravilhosa. Vai lá e faz, que vai dar certo. Maite, obrigada. É assim que a gente finaliza lindas. Obrigada mais uma vez. Você sabe que é uma honra ter você aqui. O quanto eu te admiro, o quanto a sua vida inspira pessoas. Você faz isso de forma genuína, de forma generosa. Você é uma mulher que é onde chega a Maite, que também está na nossa edição. Ganhou uma fã, também está na nossa edição e o Bis Niterói, porque é onde ela vai, ela transcende energia, amor, autocuidado, as pessoas ficam apaixonadas, porque as pessoas olham e pensam, muitas pensam eu queria também, e outras pensam, nossa, que máximo, eu também estou nesse movimento. Então é uma honra pra gente ter você junto de nós. Eu fico muito feliz, eu gosto muito de participar, eu sou sua fã, eu acho você uma mulher incrível, Obrigada. Que batalha, que corre atrás das suas coisas, e isso é muito legal. Todas as vezes que a gente tem oportunidade de mulheres darem as mãos umas às outras e falar, vamos juntas, cada uma da sua maneira, cada uma do seu jeito, inspirando umas às outras, sabe? A gente precisa se unir mais. Perfeito. E ficar mais feliz com o sucesso do outro. Isso é maravilhoso. Isso é muito importante.
Eu recebo muito isso, muita coisa boa e muita coisa ruim. Só que você tem que entender que o ruim você joga pro lado e abraça o que é bom. E eu te abraço. Obrigada por tudo. É verdade. Tá vendo como vou terminar esse episódio com vocês, agradecendo aqui, encerramos a nossa 5ª edição de gravações do Ibis Podcast com chave de ouro. Diamante, amor. Você não tá entendendo. Aquela chave que ninguém tem, só a Ibis. Porque essas maravilhosas fazem parte do nosso ecossistema. Mulheres que decidem, de fato, fazer dar certo, escolhem por isso. E é uma honra danada pra gente. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Ó, beijo grande e até a nossa próxima edição, que vai estar tão incrível quanto essa. Beijo! Beijo.